Olá, humanos! Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje vai ser uma resenha de Razão e Sensibilidade da Jane Austen. Eu já falei em outros vídeos, eu repito até agora, a Jane Austen é uma das minhas autoras favoritas, os livros dela são, maravilhosos. Eu comecei lendo Jane Austen por Orgulho e Preconceito, e eu sou completamente apaixonada pela história de Elizabeth pelo Darcy, especialmente pelo Darcy. Mas o livro que eu li veio nesse box aqui, que eu já fiz unboxing no canal, na verdade eu fiz uma resenha. E confere lá, galera, sério, eu falo cada detalhezinho dos livros que vem dentro e tudo mais. Vem 3 livros da Jane Austen dentro. Então assim, vou deixar o link e o vídeo aqui na descrição e vocês vão lá e dão uma conferidinha, tá bom? Então vamos lá. Razão e Sensibilidade veio aqui. Então, Razão e Sensibilidade eu li nessa edição. Linda. Gente, essa edição é a coisa mais linda. Falo sobre ela lá no vídeo que eu falei pra vocês agora há pouco. Confiram lá. E, assim, a parte de trás dela veio com a seguinte frase: às vezes somos guiados pelo que dizemos de nós mesmos e com muita frequência pelo que as outras pessoas dizem de nós, sem que paremos para refletir e julgar. Maravilhoso. Bom, eu gostei bastante desse livro. Eu senti muito a vibe da Jane Austen, obviamente foi escrito por ela, mas senti muito assim um feeling de Orgulho e Preconceito, sabe? A história se passa mostrando a vida de 2 irmãs, na verdade são 3 irmãs, né? Que é a Marianne, a Elinor, a Margaret. Todas são as Dashwood. Gente, assim... Mas, apesar de ter as 3 irmãs, o livro, ele foca muito nas 2, né? Que uma representa a razão e outra a sensibilidade. Que é a Marianne e a Elinor. Gente, eu falo assim porque eu li assim. Então, não sei se o correto vai se chamar Marianne ou Marianne ou... Enfim. Mas eu chamo de Marianne e Elinor. Então, assim, foca muito nelas, sabe? Eu tenho que confessar que eu chipei o casal errado, o livro todo. E até, muito perto do fim, eu estava extremamente esperançosa do meu casal dar certo. Porque teve uma hora do livro que eu disse, agora vai, mas não foi. Enfim. Então começam... a história começa na trama em que o pai delas é casado uma segunda vez. Ele casou a primeira vez, a mulher morreu, ele teve um filho com essa mulher e tudo mais. Esse filho é o mais velho, se eu não me engano ele é o mais velho, ele já é casado e tem até filho. Enfim, a mulher dele é a peste. E aí, quando ele morre, ele fala pro filho, olha, cuide delas, né, pra mim, porque assim, ele ia herdar praticamente tudo, né, por ele ser filho homem da época e tudo mais, enfim. E aí, elas 3 no caso, né, as 3 irmãs e a mãe, que é a senhora Dashwood, iam ficar meio que desamparadas. Daí ele começa pensando em repartir herança, só que a mulher dele começa a falar no ouvido dele, né, vai lá e diz, não, mas eu tenho certeza que teu pai não queria que era bem isso. Acho que ele queria que você fizesse algo mais simples quando disse sim pra cuidar delas e tudo mais, olhar por elas. Ele tem razão. E ele vai diminuindo, ele diz, não vou mais dividir, eu vou dar tanto. Não, mas tanto também não adianta. Agora eu vou dar mesada. Não, mas também não adianta. E aí, no final, ele decidiu que só ia dar um abrigo pra elas, na própria casa delas, porque ele também ia herdar a casa que elas moravam. Beleza, elas decidiram que queriam sair dali, o mais rápido possível, né? Que já não queriam mais aquela situação e tudo mais. E eles se mudam pra um chalé. Nesse chalé, eles conhecem o Sir John e a Lady Middleton. Então, assim, eles são super gente fina. O Sir John é, muito de boa e gosta de conhecer todo mundo e gosta de deixar todo mundo bem instalado, satisfeito e tudo mais. A Lady Middleton, ela é mais reservada, calada, mas ela tem um quê de elegância, assim, tudo mais, mas ela é bem menos afobada que o marido. Então, assim, eles se mudam pra lá e tudo mais, e Elinor, ela vai deixando um amor, que era o Edward. O Edward, se eu não me engano, ele é irmão da mulher do irmão mais velho dela. E aí eles estavam lá, rolando clima e tudo mais, só que ele vai. Só que, assim, ela
tinha um confronto, assim, interno, porque sabia que o noivado deles não ia ser apoiado, porque pela situação dela, tipo, que ela não tinha muito a oferecer pra ele, né? Ela não era uma moça rica e tudo mais, ele era um cara muito rico, certamente a mãe dele não iria aprovar e tudo mais. Então, assim, ela tinha um pouco desse ponto, né? Mas mesmo assim, rolava um clima entre os dois e tudo mais. A Mariane achava ele um cara super sem sal no começo, né? Porque ela gostava de, como diz Bibi Perigosa, amar grande. Então ela gostava, ela era muito intensa, sabe? Ela era a sensibilidade, enquanto a Elinor era mais a razão, ela era mais a sensibilidade do livro, então ela gostava de se viver. Se ela não gostava de algo, alguém, ela não fazia muita questão de esconder, entendeu? Ou disfarçar. Ela simplesmente ficava com aquela cara dela e pronto. Mas se ela gostava muito, ela gostava grande, ela se importava muito. Então, assim, esse foi um ponto importante, porque ela disse, tá bom, acho ele meio sem sal e não entendo como você pode gostar dele. Mas, se você gosta, tudo bem, te desejo o melhor e tudo mais. Nessa vibe de gostar grande, de amar grande, de gostar de grandes coisas, de se importar, de sentir, ela conhece o Willoughby. Meu Deus! Né? E aí ela cai de amores por ele, porque eles se conhecem. Quando ela chega lá, ela torce o pé e ele pega ela na chuva e leva ela até o chalé e salva ela. Eu disse, gente, eu olhei e digo, tá certo, tá bom, né? Como assim? Tá bom, ok. E aí ele conhece ela lá e, ponto, a partir dali, tipo, ele cai no gosto da mãe dela e tudo mais. E aí ele passa a gastar muito tempo com ela e o pessoal começa a desconfiar. Não, eles estão noivos, né? Depois de todo esse tempo e tudo mais. E aí, né, fica nessa, estão noivos e tudo mais. Elinor fica mais desconfiada. Será que estão mesmo? Tem algo estranho nessa história e tudo mais. Mas a mãe delas tem, tipo, quase plena certeza. Não, eles estão noivos, ela tá escondendo até agora e tudo mais. Mas logo a gente vai saber. Beleza. E foram nessa, né? E aí elas vão para essa nova cidade, conhecem a senhora Jennings. E a senhora Jennings, no começo, ela é uma personagem assim que mudou um pouco na minha visão, sabe? Porque eu vi ela como uma personagem muito incômoda, intrometida, apesar dela ser um pouco engraçada às vezes. Mas ao decorrer da história, eu fui vendo que ela é uma personagem maravilhosa, tá? Discordem de mim, mas a senhora Jennings é, tipo, muito legal. Ela tem, assim, a opinião afiada, mas ela ajuda aqueles que ela gosta, sabe? Ela tá lá, ela faz questão da presença e tudo mais. Tanto que ela, né, nesse chalé que elas foram morar, elas conhecem a senhora Jennings e, assim, se aproximam dela, conhecem também a Lucy. A Lucy, ela é uma personagem complicada, né? Porque, assim, a Elinor começa a fazer meio que uma amizade, assim, com ela. No caso, a Mariane não fazia muita questão da amizade, não. De muitas coisas a Mariane não fazia questão, né? Mas, assim, a Lucy começa a fazer uma amizade com a Elinor e, assim, ele não tá ok e tudo mais. E aí ela descobre que a Lucy é noiva do Edward e que eles estavam noivos em segredos e ela fica, tipo, em um jogo interno, sabe? Em uma disputa interna do que ela deveria fazer, porque foi confessado a ela esse segredo, é um segredo grande, mas é o cara que ela gosta, entendeu? Ao mesmo tempo a menina vê ela como amiga e tudo mais, só que a menina não sabe que ela gosta do Edward e tudo mais, e tipo, ela não pode diretamente cobrar algo ao Edward, porque eles não tinham nenhum noivado, mas ao mesmo tempo ele deu esperanças a ela e tudo mais, apesar de ele nunca ter chegado e dito diretamente, então ela fica meio que nesse jogo de o que fazer, o que fazer, o que fazer. E aí, depois eles resolvem, se não estiver trocando ordem dos fatores, né? Eles vão com a senhorita Jennings pra Londres, se eu não me engano. Se eu não tô falando. Não tô ficando louca, é pra Londres. E aí, lá a Mariane fica, tipo, super esperançosa porque ia ver o Willoughby de novo, porque o Willoughby tava em Londres. Tudo certo. Passou-se um tempo, nada de Mariane ver o Willoughby. E escreveram carta pra ele. E o Willoughby não respondia. E um dia ele foi e respondeu, só que elas não estavam em casa e tudo mais. Ela, beleza. Como passaram o tempo, chamaram ela pra uma festa.
pra elas duas, né? Aí Mariane foi na esperança de ver o Willoughby, porque ela disse, o Willoughby vai ser convidado e aí eu vou ver ele. Ela foi lá, só que, tipo assim, ela encontrou o Willoughby, só que o Willoughby tratou ela, tipo, super diferente. Ele tava acompanhado com uma amiga dele, não sei o quê. E, tipo, tratou ela como uma mera conhecida. E ela ficou, como assim? E tudo mais. E aí, depois, ela mandou uma carta falando pra ele porque ele tinha feito isso. E ele respondeu a carta dizendo que, me desculpa se eu te dei a interpretação errada, mas... não tinha pretensão de ter nada com você. Desculpa se eu lhe dei falsas esperanças, não sei o que. Devolveu a mecha de cabelo, né? Porque ele sempre pediu uma mecha de cabelo. E aí ela ficou, tipo, super mal. Porque a Mariane é uma personagem extremamente sentimental. E ela é muito, tipo, o que eu quero agora, sabe? E aí, tipo, quando isso aconteceu, o meu que desmoronou ela. Então ela passou uma semana inteira chorando, super mal lá. E a Elinor tava do lado dela ali, acompanhando e tudo mais. Também estourou uma briga do lado da Elinor, porque o Edward foi falar pra mãe dele que ele tava noivo e a Lucy era de uma condição social pior do que a Elinor ainda. Então, assim, a mãe dele não aceitou e aí começou a briga. Ele falou, não, eu tenho um compromisso com ela. E aí a mãe dele disse, se você não casar com a que eu quero, você não vai ter direito à minha riqueza e tudo mais. E ele, tudo bem, e saiu pra viver, tipo assim, pra assumir o compromisso dele com ela. E a mãe dele meio que deserdou ele, sabe? E, tipo, primogênito começou a ser o irmão mais novo dele, que não era fluxo cheio. Mas, né? E aí ela ficou arrasada, né? Assim, ficou muito mal, porque soube que eles estavam noivos e tudo mais, ele tinha feito tudo isso. Nesse meio tempo, desde o começo, tem um personagem que, se não for o meu personagem favorito, tá lá no top 2, sabe? Ele é maravilhoso, que é o Coronel Brandon. O Coronel Brandon, ele tá desde... Ele conheceu eles lá ainda com, se eu não me engano, no chalé do Sr. John. Do Sir John, foi. E ele é um personagem maravilhoso. Ele é muito mais velho do que as meninas. Isso é retratado até como um problema pra elas, né? Porque, tipo assim, com o tempo eles foram percebendo que ele era meio que, tipo, muito apaixonado pela Mariane. E aí, tipo, ela tinha 17, ele tinha 36 na época, ele era visto como, tipo, muito velho. Não era, tipo, alguém de 50, mas ele já, tipo, como se tivesse passado da ideia de casar, como se, coitado, sabe? É complicado. Ele era ótimo de vida, tipo, tinha muito dinheiro, muitas posses, mas a Mariane, tipo, caçoava dele, entendeu? Ela e o Willoughby junto, eu disse, mulher, a partir do momento que ela caçou dele, tipo, tu não merece ele, bicho, porque ele é maravilhoso. Entendeu? Só que ele, né, tipo assim, o pessoal sabia que ele gostava dela, só que ele não era invasivo com ela, né? E aí, ele tava em Londres também na época, então ele ajudou as meninas no que poderiam, enquanto elas estavam lá. A Elinor enfrentando a sua batalha interna, a Mariane mais ainda, porque a Elinor tava dando apoio pra ela, porque ela, tipo, ela se derrubou muito, ficou muito chateada, porque, como eu disse, a Mariane, ela é de sentir muito, de sentir intenso, né? E aí, a Mariane foi tentando se recuperar e tudo mais, e eles resolveram com o tempo voltar pra casa, né? Porque eles já tinham passado bastante tempo lá com a senhora Jennings. E assim, gente, eu tô deixando alguns detalhes também, né? Pra você ter o prazer da leitura. Passar. E aí, eles voltaram, né, pro chalé. E no caminho, tudo mais, eles iam parar em outra cidade, não lembro o nome da cidade. E a Mariane adoece nessa viagem. Se eu não me engano, eles iam ficar na casa da filha da senhora Jennings. E a Mariane adoece. E ela fica, tipo, muito mal. E se eu não me engano, a doença dela, não sei se a doença dela era contagiosa ou alguma coisa assim, eu não lembro. Só sei que, tipo, a filha da senhora Jennings, o marido e o filho, tipo, vão pra outra casa e fica a senhora Jennings, porque insiste que vai ficar cuidando da Mariane até ela ficar boa, junto com a Elinor, que não, tipo, não sai do lado dela, ajudando ela o tempo todo a melhorar. E ela começa a ficar muito mal. E aí, tipo, meio que o Coronel Brandon ficou meio desesperado, né? Tipo, o que eu posso fazer? E ele fica lá na casa, tipo, o tempo todo pra tentar ajudar. Só que ela começa com essa coisa de piorar, piorar, piorar. E no começo a Elinor, tipo, não vou preocupar minha mãe. Só que depois, tipo assim, ela envia uma carta, depois eu percebi que a menina começa a piorar muito. E tem uma noite que ela piora, tipo assim, valendo. E aí ela diz, não, eu preciso agora que vocês vão buscar minha mãe, porque ela, tipo, tava vendo a hora da Mariane morrer, e, tipo, a mãe dela não conseguiu chegar a tempo. E aí o Coronel Brandon, tipo, de madrugada, a Portas levanta, e aí ele diz,
não, eu vou e tudo mais, e eu vou buscar ela, vou trazer ela a tempo, e tipo, ele saiu na mesma noite, desinvestaram com a carruagem dele, atrás assim, da mãe dela e tudo mais, pra trazer ela pra ver a Marianne, e tipo, o pessoal rezando pra ela tempo a mãe dela chegar. E ele é muito massa, o Coronel Brandon, porque tipo, ele ajuda o Edward, né, e tipo, a conseguir meio que um trabalho, ele vai trabalhar em uma igreja, não sei se ele vai ser pastor, ator, não lembro. E aí, tipo, pra ele começar a vida dele, né? Conseguir casar e tudo mais. E ele faz questão que Elinor dê essa notícia, ele não quer chegar lá e ter o prazer de dar a notícia que ele que tá ajudando e tudo mais. Ele diz, não, foi por intermédio seu, então você que tem que dar a boa notícia e tudo mais, sabe? Ele é um cara muito legal e eu torci muito. Aí chega a minha parte. Eu torci muito pra ficar com Elinor. Porque pra mim, ele era cara perfeito pra Elinor. A Elinor era mais velha, ela era mais ponderada, ela era a razão. Ele é um cara super calmo, super assim, sabe? Centrado, um cara elegante, um cara inteligente. E eu acho que, cara, ele combinava muito, muito com a Elinor. E ele não ficou com a Elinor. E teve uma parte que, tipo, o pessoal começava a interpretar errado, achava que ele ia ficar com a Elinor. E eu fiquei, tipo, olha, minha chance. Minha chance do meu casal sair e não saiu. Muito, assim, triste. Mas pelo menos o final do livro foi bom, assim, sabe? Apesar do meu casal não ter ficado junto. E aí, ele volta lá, tipo, chega a tempo, a Marianne melhora depois, e a mãe dela chega a tempo. Nesse meio tempo que a Marianne tava tendo a melhora, o Willoughby volta e vai falar com a Elinor. Por quê? Porque eu não falei que o Willoughby tava estranho? Então, nesse tempo, assim, um pouco antes delas irem, o Willoughby fica noivo, e aí ele casa, né? Ele casa com uma mulher muito rica. Ele meio que se arrepende um pouco de ter feito tudo aquilo com a Marianne, principalmente quando ele recebe a notícia de que ela tava pra morrer e tudo mais. Ele chega desesperado, perguntando se ela tava melhor e tudo mais. Sério, não, ela já tá melhor, pelo menos não corre mais risco de vida. Ele conta toda a história, que ele realmente sentia algo pela Marianne, tava prestes a se declarar pra ela, mas que isso não deu certo. Porque ele teve que fazer uma escolha, porque com essa mulher dele atual ele teria uma vida mais confortável, porque ela era rica e tudo mais. Só que assim, a Eleanor diz, ok, isso não tira sua parte da culpa, mas deixa menos culpado, enfim. E aí, que eu não acho que ele ficou menos culpado, né? Ele ficou menos cara de pau. Mas enfim, e aí ele continua casado e tudo mais, tanto que uma parte do livro diz que na verdade o castigo dele, né, foi que ele não foi muito feliz no amor, né? Tipo, se ele tivesse ficado com Marianne, certamente ele teria reclamado da falta de dinheiro, das coisas que agora ele não dá muito valor porque ele tem. Mas que o castigo dele atual teria sido morrer de ciúmes do Coronel Brandon, né? Porque com o desenrolar da história, o Coronel Brandon vai conseguir conquistar a Marianne, né? Eles se casam depois de alguns anos, obviamente. E depois o casamento da Elinor com o Edward. Por quê? Porque o Edward, ele vai pedir a Elinor em casamento. Como? Eu lhe pergunto. Se ele estava noivo de Lucy, ele vai pedir pelo seguinte motivo. A Lucy, ele vai meio que perceber que o noivado dele com a Lucy não tá dando certo, não sei o quê. E a Lucy, meio ambiciosa como decide se casar com o irmão dele. E aí sim, o irmão dele que tanto criticou o casamento dele, se casa com a noiva dele, com a Lucy. E ela ganha o sobrenome da família e tudo mais, o irmão dele é deserdado também. E aí, tipo, ele meio que fica livre, e aí ele percebe que, tipo, meio que ele já tinha começado a perceber que tava se encaminhando pra isso, que ele realmente gostava da Elinor, vai até a casa, o chalé, e pede a Elinor em casamento e tudo mais, explica tudo o que aconteceu pra ter terminado o noivado com a Lucy, que por que ele amava ela, desde quando que isso aconteceu, pede a mão dela e tudo mais. As meninas ficam super felizes, né, com isso. E o Coronel Brandon também, uma amizade entre o Edward e o Coronel Brandon começa a nascer, né, primeiro porque eles já tinham personalidades que se dariam muito bem, e depois por gostarem das duas irmãs, né, isso colaborou ainda mais pra aquecer a amizade deles e tudo mais. A Marianne começou a ver, ela amadureceu muito depois da doença dela e depois da decepção que ela teve com o Willoughby. Então ela prometeu se dedicar mais aos estudos dela, se prometeu a se resguardar mais, se prometeu a ter uma ponderação maior, sabe? E ela foi tentando cumprir isso com o tempo. A Lina depois falou pra ela que sim, o Willoughby tinha amado ela, mas casou com a outra, porque era isso que ele queria pra vida dela e não sei o quê. E aí ela, tipo, ficou sabendo, e mesmo assim ela manteve
a nova ponderação dela, a nova maturidade dela, que ela, tipo, amadureceu bastante. Sempre, acho que ela não perdeu a essência dela, sabe? Ela só ganhou maturidade em cima da essência dela. E ela depois começou a se interessar pelo Coronel Brandon, que também tem uma história incrível, que a primeira mulher que ele amou, ela morreu e ele cuidou da filha dela, enfim. E aí o Coronel Brandon foi conquistando ela aos poucos, com calma, até que ela topou ficar noiva dele, depois elas se casaram, eles foram morar lá na casa principal, que tipo, o Coronel Brandon meio que virou o chefe do Edward, aí a Marianne morava com o Coronel Brandon depois do casamento, né? Como a Marianne, ela amadureceu bastante, eu acho que ela começou a combinar um pouco mais com o Brandon, então achei que foi um final ok por isso. E aí, achei maravilhoso, porque diz que o livro diz no final que a Marianne ela foi se devotando novamente ao Brandon, né? Então ela foi se aproximando dele, foi gostando dele, e com o passar do tempo e convivência, ela observando e conhecendo o Brandon, ela começou a se apaixonar realmente pelo Brandon, né? E começou a devotar a ele todo o amor que um dia ela já tivera devotado ao Willoughby. Então eu achei isso maravilhoso, porque o Brandon, gente, é um personagem que, meu Deus, é um personagem maravilhoso, gente. Ele é seria da família do Darcy, de tanto que eu gosto do Brandon. Apesar de o meu amor pelo Darcy ser bem grande. Maravilhoso aquele personagem. Enfim. E aí, eu gostei por isso, que apesar do casal que eu queria, que era Lenore e Brandon, que eu acho que sou a única pessoa do mundo que chipou eles dois. Não terem ficado juntos, eu acho que a Marianne foi a personagem que mais demonstrou uma evolução de personagem mesmo, a evolução da pessoa que foi ali criada, sabe? A evolução de como lidar com as coisas da vida e tudo mais. Então, a Elinor continuou sendo bastante empoderada, né? Enquanto a Elinor sofria um pouco mais de silêncio pelo Edward, a Marianne sofria mais abertamente pelo Willoughby. Mas, assim, fiquei feliz com o final feliz as duas, né? A Elinor terminou com o Edward, que gostava tanto. E a Marianne terminou com o Coronel Brandon, que ela aprendeu a amá-lo, né? Depois de tudo isso que ela passou, com a nova maturidade, com um pouco mais de idade, com um pouco mais de experiência agora. E fiquei super feliz, porque meus três personagens favoritos, que é a Lenore, a Marianne e o Coronel Brandon, tiveram um final feliz. A senhorita Janice, depois das duas casadas, ficou meio que assim, sem o que fazer, mas aí foi quando a Margaret, que era a terceira irmã, chegou na idade meio que de frequentar festas, de arranjar um namorado, então meio que a senhorita Janice disse, opa, beleza, não tô aqui desorientada da vida, tenho alguém aqui pra me fazer companhia, né, pra tentar arranjar alguém e tudo mais. Então achei ótimo. Um personagem que eu não sei muito, mas que gostei bastante, era a senhora Dashwood, que era a mãe delas também. A senhora Dashwood é uma personagem que, tipo assim, às vezes ela interpreta um pouco errado as coisas, como interpretar que o Willoughby tava tendo um noivado com a Marianne, confiar muito cegamente nisso, mas assim, era o que a maioria dos personagens estavam achando, e nem a gente que leitor sabia direito. Mas ela é uma mãe, tipo assim, você vê atenciosa e tudo mais, que gosta muito das filhas, então eu gosto bastante da senhora Dashwood também. Gosto da Certa Janice, aprendi a gostar dela com o decorrer que a gente vai conhecendo ela no livro. Gosto do Sr. John, ele é muito, tipo, né, ele é muito carinhoso, ele é muito atencioso, e gosta de promover festas, jantares, mas eu gosto bastante dele. E nada contra a mulher dele, a Lady Middleton. Então, é isso. A Lucy terminou casada com o irmão dele, né? Com o tempo a mãe deles aceitou eles de volta, aceitou o Edward. Não deu muita coisa pra ele quanto ele ganharia no começo, né? Se não tivesse casado com nenhuma das duas. E o irmão dele, com a Lucy, foi aceito também com o tempo, né? E ela virou tipo a queridinha da mãe dele, a Lucy. Não entendo como. Nem a própria Lee não era tão querida quanto a Lucy, sendo que teve um pega pra capar deles lá, entendeu? Uma briga medonha, mas depois não virou a queridinha dela. Tipo, não entendi. Porque ela, né, tipo, primeiro tu não gostava dela. Isso já tinha motivo pra não gostar dela antes. Ela passou, tipo, uma rasteira no teu primeiro filho pra casar com o segundo. Ok, tudo bem. Enfim, cada um com seu cada qual, né? Esse foi o resumo desse livro. Gente, leiam. É maravilhoso. Eu gosto bastante. Quem gosta de romance de época certamente vai gostar de Razão e Sensibilidade. É
Um romance de época maravilhoso. Ainda tem essa discussão se é romance de época ou não, né? Porque a Jane Austen, quando escreveu, não era romance de época. Mas se considera um romance de época. Muito bem escrito, eu reconheci muito, tipo assim, o modo criativo da Jane Austen nesse livro. Então tem muito aquela coisa do feeling daquela época e do feeling da escrita da Jane Austen, sabe? Tipo, o que ela faz com os personagens, como que ela molda a história ali, por onde que os personagens mais ou menos vão, sabe? Então, eu gostei bastante. Amei bastante. Essa foi a resenha. Se vocês gostaram da resenha, deixa o curtir aí pra eu poder saber que vocês gostaram, né? Tipo assim, o pessoal gostou. E aí eu faço mais resenhas pra gente, tá? Galera, se inscreve no canal, por favor, eu preciso de bastante inscrição, tá? Eu tô aí pela luta dos 1000 inscritos, então a sua inscrição de você que ainda não é inscrito é muito importante. Então, se vocês querem mais vídeos de resenha e querem saber quando que vai ser lançado, é só deixar o inscreva-se aqui e aí clica no sininho, que aí vocês vão saber e vai dar certo, tá? A sua inscrição é importante. Muito obrigada por terem assistido o vídeo até o final e até a próxima!